Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui, dar início ao nosso curso gratuito aqui de Corona Render, tá? Só lembrando que se você está aqui, então provavelmente você conheceu meu canal. Vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, tá? Isso me ajuda demais, tá bom? Vou pedir para que você deixe aqui o seu gostei também, comente se você está gostando, se você conhece o Corona, enfim, tá? Tenho também outros treinamentos, tá bom? Então se você quer aprender não só o Corona, mas quer aprender talvez o Twinmotion, Unreal Engine, ou justamente o D5 Render, também temos aqui nesse canal, tá bom? Então, já vou deixar o convite aí para você, tá? Para você dar uma olhada nos meus outros treinamentos. E é isso, tá bom, gente? Bom, nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês a respeito, primeiro, né, justamente mostrar para vocês aqui as nossas configurações, o que é cada coisinha disso aqui, tá bom? E por aí vai, tá? Então, meio que isso daqui. Vamos então conversar um pouquinho. Bom, o Corona Render, depois que você tiver instalado, né, você tem acesso a ele, você vai ter algumas abinhas aqui, como por exemplo essa daqui, tá? Essa daqui e essa daqui também, tá? Cada uma dessas abinhas aqui a gente vai ter aqui algumas coisas que a gente pode fazer, mas não necessariamente a gente precisa vir em cada ícone aqui para pegar e justamente utilizar alguma dessas funcionalidades aqui do Corona. Na verdade, muitas das funcionalidades a gente vai poder ver por aqui, ó, só trocando aqui para Corona. Aqui também, ó, Corona Cam já tá aqui. E por aí vai, tá? Então a gente pode já utilizar muita coisa aqui sem precisar utilizar essa barrinha aqui. Eu, na verdade, eu nem às vezes utilizo esse Corona Buffer por aqui, né? Eu já dou justamente aqui a Start Interactive Rendering em Corona VFB, tá? Então eu já tenho como se diz, esse hábito, né? E eu também vejo muitas pessoas utilizando uma coisa tipo assim, ó, tipo uma coisa assim. Vou deixar aqui a vista topo, já tá, né? Deixa eu só colocar aqui, vista front, uma coisa assim. E aqui, por exemplo, eu vou só ilustrar, porque pra vocês terem uma ideia, eu nem uso desse jeito, porque eu nem procurei depois saber, porque pra mim particularmente não compensa, eu não curto muito. Mas utilizam aqui uma janela do render já interativo do próprio Corona. Eu não gosto, eu não vejo muita, pra mim pelo menos, né, modestamente falando, eu gosto já de saber que aqui já vai ter mais ou menos a minha cena. E aqui eu já consigo fazer aqui umas edições, essas coisas aqui. Então eu tenho esse costume. Então eu não utilizo dessa forma como eu vejo muita gente utilizando, tá? É escolha editorial minha, por assim dizer. Mas enfim, vai, sem mais delongas. Vamos conversar aqui sobre o Corona. Bom, se você tá utilizando o Corona pela primeira vez aqui, você pode apertar o F10, tá? Que vai vir o Render Setup. E provavelmente o seu vai ter uma coisa tipo assim, Art Render, tá? E aí você fala, mas poxa, eu quero utilizar as configurações do Corona. Então você vai vir no Renderer aqui e você vai colocar no Corona. Ele já vai mudar automaticamente aqui pra você, tá bom? Aqui tem algumas coisas que isso que é o legal do Corona. Poucas coisas a gente vai de fato mexer aqui e alterar. Opa! Por exemplo, isso daqui não era para eu ter feito e eu fiz. Não tem problema, tá? Mas enfim, tá? Tomem cuidado, já vou dar essa dica. Com o scroll do mouse perto de opções que tem isso daqui, ó, por exemplo, tá? Porque você pode acabar vindo e mudando aqui uma coisa aqui que você não queria mudar, tá? Então tomem cuidado com o scroll do mouse. Só isso que eu vou te dizer, porque isso acabou de acontecer aqui comigo, tá bom? Mas de fato aqui, o que a gente pode mudar?
A gente pode mudar aqui pro output size, que provavelmente o de vocês vai dar, tipo, vai ter o HDTV aqui. Vai ser uma coisa aqui, assim. Não, a gente não vai querer isso. A gente vai querer justamente o custom. Que a gente vai poder justamente colocar aqui o quanto que a gente quer. Então, por exemplo, 1080 por 1080, tá? Então aqui tem essa relação. Aqui, ó, esse cadeadinho aqui é justamente pra gente, como se diz? Travar essa funcionalidade. Então vamos supor que eu quero 3.840, não sei. Embaixo já foi alterado juntamente. Agora, se a gente tira, por exemplo, posso fazer aqui, ó. E aí ele já vai ter uma outra proporção aqui pra gente fazer a nossa imagem, tá bom? Então, só para isso ficar bem claro, tá? Eu deixo às vezes isso daqui trancado até enquanto eu faço as imagens que tem uma proporção específica, eu deixo trancado, depois destranco e aí coloco a outra proporção, tranco de novo e aí faço só as... Entende, gente? Eu jogo fácil. É isso que eu posso dizer pra vocês. Eu jogo fácil. Outra coisa que pode ajudar muita gente também nos nossos renders é habilitar ou desabilitar esse displacement, tá? Por quê? O displacement muitas vezes, bom, ele é um mapa que muitas texturas têm aqui dentro aqui do software e que muitas vezes quando a gente vai renderizar, esse displacement ele pode ou não acabar acarretando num tempo maior de render. Então pode acabar fazendo uma diferença para você entre um render de, sei lá, 45 minutos e um render de 1 hora, não sei, pode dar uma diferença, tá? Nesse caso, por enquanto, que eu vou utilizar aqui como um exemplo aqui nessa aula, eu vou desabilitar o displacement, tá? Aqui também, o que mais que eu gosto também de fazer é o save file, que é o render output, né? E eu deixo habilitado o save file, e aqui a gente pode justamente habilitar para a gente colocar onde que a gente quer justamente colocar essa foto nova, tá? Então mais pra frente eu vou pegar e colocar isso daqui, comentar com vocês propriamente dizendo, tá? E por aí vai, tá bom? Então acho que nessa aba Common, aqui pelo menos, isso é o que a gente vai ver agora, nesse primeiro momento, tá bom? Esse time output aqui, esse daqui é até importante. A gente tem uma linha do tempo aqui dentro do nosso 3ds Max, ó. Então, por exemplo, se eu mover isso daqui, eu consigo mover, tá vendo? Não sei porque ele dá uma travada aqui, mas por exemplo, eu tô movendo. É como se fosse a contagem do frame que eu vou querer. Então, por exemplo, por enquanto eu tô no frame 0, posso querer o frame 50, não sei, uma coisa assim. E aí aqui, ó, o single justamente é o frame que a gente tá vendo. Só ele mesmo, tá? Mas a gente pode também colocar, por exemplo, como se diz? Eu esqueci a tradução da palavra range. Oh meu Deus. Mas o range seria, se eu quisesse renderizar do frame 0, da imagem 0, até a imagem 100, ou seja, 100 imagens, tá? Posso também fazer isso. Ou posso também selecionar aqui frames em específico, tá? Como a gente vai fazer renderizações, fotos, imagens que são estáticas, então é single mesmo, tá bom, gente? Não tem nenhum problema. Então, por enquanto, essa aba Common aqui por enquanto, nesse vídeo aqui, é isso que eu vou abordar com vocês. Agora, vindo aqui para a aba Scene, tá? Que são justamente aqui a cena. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, tanto aqui, né, pelo Render Setup, como o Frame Buffer, tá? Por exemplo, a gente pode vir aqui para o Light Mix. Como não renderizei nada, não precisa ter esse Light Mix, mas aqui a gente pode fazer um setup das luzes, né, do Light Mix. Como se diz, a gente vai justamente configurar cada iluminação aqui uma a uma, tá? Então meio que isso, tá bom? Aqui a gente tem Open Material Library, ou seja, a gente consegue abrir a biblioteca de materiais já do próprio Corona. Então a gente consegue abrir tanto por aqui quanto pelo ícone. Então justamente isso que eu estava
comentando a respeito de... como se diz? Que a gente pode ou resolver aqui clicando pelos ícones ou justamente por algumas outras opções e por aí vai, tá bom? Deixa eu ver o que mais que é importante. Essa parte aqui, ó, de passes ou noise level limit, também time também, é justamente o que a gente vai fazer com que quando a gente estiver renderizando, né, justamente a imagem final nossa, a gente vai justamente configurar aqui para que a gente tenha o melhor nível possível, né, de qualidade no nosso render, tá bom? Só um spoiler, aqui ó, Noise Level Limit, você deixa entre 5 a 7%, tá? Só um spoiler que eu geralmente utilizo, tá? A gente também tem o Save Presume Rendering, então, vamos supor, tô aqui renderizando, não sei, caiu a luz, ou você pegou e não tem mais tempo para renderizar, depois você pode retomar, né, a última renderização de um tempo que parou aqui. Obviamente você vai ter que dar uma salvada aqui, essas coisas, e por aí vai, mas enfim, é uma coisa que a gente pode também fazer. Aqui tem também o Material Override, que é justamente para a gente poder fazer renderizações tudo em branco aqui pra gente dar uma estudada na iluminação, então a gente também pode fazer aqui. O Denoise é uma coisa que eu utilizo bastante aqui. Eu utilizo ou o Corona High Quality aqui, e esse amount aqui. Eu sou meio doido, né? Porque meu processador também é bom, então às vezes eu deixo até no 1 mesmo, tá? Mas se você só deixar aqui Corona High Quality 0.65 também dá. Ou às vezes eu também tenho aqui, ó, esse NVIDIA GPU AI, tá? Então é uma coisa também que eu deixo aqui bastante. Por fim, aqui é justamente nessa Scene Environment, tá? Por enquanto, tá aqui Environment Tab, ou seja, é o próprio... Eu não sei se eu tô com ele... Ah, eu fiz aqui. Então eu coloquei aqui um sol, tá? Tenho aqui um sol, que é o meu Corona Sun. E aí aqui ele vai justamente começar a fazer a renderização. Ah, bom, vou mostrar, vai. E aí é justamente as configurações de fábrica, digamos assim, que o 3ds Max vai ter para fazer todo esse entorno, tá? Para que gere luz. Como eu coloquei o Corona Sun, eu não acho que vai... na verdade não. Eu acho que, por sinal, eu desliguei o Corona Sun. Tá desligado, pera aí. Deixa eu ligar ele aqui, pra vocês terem uma ideia. Ó, já deu uma melhorada, mas ainda não tá legal, tá? Mas vocês já podem ver aqui que o sol já tá aqui na cena. Mas a gente pode também colocar aqui, ó, Single Map, que ele vai dar uma cor aqui, num geral, pro nosso entorno, tá? É uma cor que geralmente eu utilizo assim para testes muito rápidos, assim, coisa nada muito que precise, né, de muito esforço, alguma coisa assim, tá? Ou a gente pode justamente colocar aqui um HDR, tá bom? Um HDR para pegar e melhorar aqui a nossa iluminação externa, por assim dizer, tá bom? Vou dar uma parada aqui, depois a gente volta, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A parte de câmera eu não mexo por aqui, pelo menos, né? Eu mexo justamente em cada câmera. Performance, rapidamente passar por essas partes. Cáusticos a gente vai mexer depois, mas não vai habilitar por enquanto. Tem Still Frame aqui, e tem aqui, ó, como a gente colocar aqui, ó, NVIDIA GPU AI, ou seja, utilizar, né, aqui no render interativo, o que a gente vai utilizar mais, né, para ajudar a nossa GPU ou justamente Intel, né, o nosso processador. Nesse caso ainda vai ser a parte da placa gráfica, só que da Intel, tá? Então tem isso também. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui o Path Tracing, o HD Cache também não muda muito. Tá. E por fim, os Render Elements. Aqui, por exemplo, eu coloquei o Alpha, ou seja, eu vou querer o céu. Aqui, se eu não me engano, é reflexão? Deixa eu ver. Reflexão.
e refração, que são aqueles mapas, né, que vem junto aqui do render para ajudar a gente na nossa pós-produção, tá? E Bloom e Glare também é a mesma coisa, tá? Então isso daqui. Aqui eu coloquei justamente para onde vai, né, esses onde vai ficar justamente os meus mapas, né, para onde vai todas as renderizações aqui e por aí vai, tá bom? Então, pelo menos isso daqui por fim. Ah, tem uma última coisa também que eu acho muito importante, que é o seguinte. Eu tenho aqui um cadeadinho que ele está ativado, tá? Eu vou colocar aqui para renderizar de uma forma interativa. Às vezes... só por outra questão também, eu vou ensinar para vocês aqui durante o Corona 11, tá? Eu ainda não fiz a atualização para o Corona 12, mas não vai mudar exatamente muita coisa, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vamos supor que não tem aqui, tá? Então vocês já viram que deu uma mudada. Por quê? O que acontece? Quando a gente não deixa travado uma abinha que a gente tem aqui, eu tenho duas aqui, tá vendo? Ele vai renderizar na aba que você estiver selecionando coisas. Então, por exemplo, aqui eu selecionei isso daqui. Depois que eu vim pra cá, eu selecionei isso daqui. Só que se eu selecionar, por exemplo, esse teto, aí, entende? Então, o que você faz? Escolhe uma aba e deixa ela trancada. Então, agora você pode fazer as suas alterações de um lado para o outro aqui, que você não vai ter vai ter que ficar clicando de novo na aba que você quer renderizar e que apareça aqui de fato a renderização. Tá bom? Eu acho que para o render setup nesse primeiro momento tá ótimo, o que eu queria comentar com vocês, até porque, como eu já falei, o próprio Corona ele não exige muitas mudanças, muitas configurações. É uma coisa às vezes de você pegar, instalar e só usar mesmo, tá bom? Agora vamos comentar um pouco aqui do frame buffer, tá? Vou até dar uma maximizada aqui, ele vai renderizar aqui de novo. Tá? Aqui, uma última coisa que eu quero comentar com vocês, tá? Aqui tem o status, tá bom? Então aqui a gente tem pós, que a gente vai fazer algumas pós-produções. Bom, eu comento quando a gente for pra cá, vai. Aqui, então, são algumas pós-produções que a gente pode fazer aqui já dentro do Corona, tá? Aqui, por exemplo, tem exposição. Se eu desabilito, eu justamente não consigo mais mover essa exposição. Mas se eu deixo habilitada, eu posso ir aumentando. E aí eu vou aumentando a exposição aqui. Ou posso ir diminuindo também, tá? Tudo vai de acordo com o que a gente quer. O white balance, que seria justamente esse equilíbrio, né, de brancos que tem na nossa imagem. Então, por exemplo, se eu aumento, vou ficar mais amarelado a minha imagem. Se eu diminuo, vou ficando mais pro azul, tá? Eu honestamente... Aí eu posso estar meio leigo aqui, tá? E eu vou pedir até desculpa para os mais sabidos de plantão. Mas eu não sei por que a gente indo para baixo ele fica mais azul, né? E a gente indo para cima ele vai aumentando mais a temperatura. Eu não sei, eu tô supondo que seria igual um pouco às temperaturas das iluminações. Mas aí é o inverso, né? Quanto mais a gente vai diminuindo, né? Quanto as cores mais frias, por assim dizer, né? Elas são mais alaranjadas, ou seja, né? Frias no sentido de temperatura. Agora, as cores mais quentes, digamos assim, em questão de temperatura, são as mais azuladas. Então, não sei porque é assim aqui, né? No Corona, não sei. Posso depois aí, se tiver alguém que saiba. Enfim, tá? Tem o Green Magenta Tint, então se a gente quer deixar a imagem mais pro magenta, mais pro verde e por aí vai, tá? Não utilizo muito, honestamente. Também não utilizo tanto. Contraste é justamente o contraste da imagem, né? Se a gente pode aumentar, se a gente pode diminuir, até deixar ela mais assim, ó, tá? Então também é uma pós-produção que a gente acaba utilizando bastante, tá? Deu uma leve travada, não sei porquê, mas enfim. Talvez seja porque o meu processador tá rodando um monte de coisa. Tem a saturação também que a gente pode mexer, ó. Também coisas que a gente acaba vendo aqui no render bem na hora. Aces OT é uma coisa que eu particularmente não mexo muito, mas parece ser essa parte de nitidez, não sei.
Bom, enfim. E a última coisa aqui que eu utilizo, né, é justamente, a gente pode colocar mais coisas aqui. Às vezes eu utilizo esse Highlight Compression aqui, e obviamente o LUTs, né? A gente também pode colocar LUTs, que seriam alguns filtros. A gente tem alguns filtros já propriamente do Corona e que a gente pode também ir mesclando, né, da imagem original que a gente tem com, né, como se fosse uma opacidade igual o que tem no como se diz, no Photoshop, tá? Então a gente também pode colocar isso. Às vezes eu coloco também essas curvas, então você que utiliza, né, o V-Ray, né, pode acabar lembrando disso aqui, né? Mas essas curvas aqui mesmo eu acabo mexendo um pouco mais pelo Photoshop, tá? Não é uma coisa que eu utilizo tanto aqui no Corona, tá? Então isso aqui a gente pode acabar deletando, tá bom? Bloom Glare. Então a gente pode acabar ativando isso daqui, né? Ele vai gerar aqui alguns, ó, por exemplo aqui, ó. Então ele pode acabar gerando, a gente coloca, tira, vai editando quanto que a gente quer, tá? Então isso aqui, coisas padrões. Sharpening, blurring também é a mesma coisa, então a gente pode acabar deixando as imagens um pouco mais nítidas, ó, mais afiadas, por assim dizer. Enfim, e outras coisas aqui que são também relevantes. Aqui é o sharpening e o blur, tá? Denoising, o denoising ele justamente, ele só fica nesse denoising quando a gente for renderizar de fato, tá bom? Então, meio que essa primeira aba aqui também já explicada. Stats, essa aba aqui que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Então aqui a gente está vendo o tempo de renderização que a gente já tem uns 2 minutos, tá renderizando no interativo, né? O interativo também é só uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente pode ir mudando de câmera conforme a gente está utilizando, tá? Então é por isso que é interativo. Então a gente faz mudanças, ele já mostra aqui meio que em tempo real, não é 100% em tempo real, tá? Mas meio que em tempo real, tá bom? Aqui tem algumas outras coisas que eu particularmente não mexo muito. Mas aqui... acho que ele... tá. Aqui ele vai mostrar. É isso, são essas duas coisas aqui que de fato importam pra gente, tá? Que é o número de passes, tá? Por enquanto ele fez 15 passes, né, nessa imagem. Você que já utilizou o V-Ray sabe do que eu tô falando. E aqui o Noise Level, tá? É justamente esse grau de ruído que vai ter justamente na nossa cena, tá bom? Tá, quanto mais a gente vai passando aqui os passes, né, a gente vai aumentando o passe, a gente vai diminuindo esse noise level, até com que ele chegue aos menores graus possíveis. E aí é que você entra na jogada, que eu vou mostrar aqui de novo, a parte do Cine, que é justamente, ó, esse noise level limit. Quando a gente está renderizando de fato, não estando no render interativo, quando a gente está renderizando de fato, se você deixar aqui em 0, ele vai ficar renderizando para sempre no seu computador, tá? Então você pode ir lá, nossa, mas essa cena aqui tem, sei lá, 2 mega, o meu modelo inteiro tem 2 mega, não estou utilizando o displacement. Nossa, tá tudo aqui baixinho, tá tudo certinho aqui, não para, eu já tô 3 horas renderizando, porque justamente você deixou isso aqui no 5, no 0, enquanto o que você deveria que é deixar no 5, no 6, no 7, por aí vai, tá? Para que justamente você não fique renderizando eternamente. Por que que eu utilizo mais o noise do que o passe ou time limit? O noise, ele te garante uma qualidade daquilo que você está renderizando. Vamos supor que você colocou aqui, ó, um tempo limite de 1 hora. Cara, 1 hora em específico, às vezes vão ter cena que, tudo bem, 1 hora vai renderizar, mas em 1 hora, às vezes pode ter muito noise ainda. Então você pegou e perdeu 1 hora disso aqui, tá? Você pode até utilizar aqui o Save CXR, e você pode acabar resumindo, né, retornando o último render. Mas aqui você já perdeu 1 hora com um render que não ficou com tanta qualidade. Passe é a mesma coisa. Vamos supor que você não conhece muito bem, você colocou 12 passes, não sei. Aqui já foi 80 e olha quantos passes ainda faltam para chegar em 5. Tá vendo? Então às vezes é um pouco tiro no escuro esses dois. Eu utilizo mais o noise limit,
tá? Que eu deixo aqui em torno de 5 a 7, tá bom? E vai por mim, de 5 a 7 tem uma grande diferença. Às vezes você deixou no 7%, deu, sei lá, 15 minutos. Às vezes você pode deixar no 5%, pode dar mais de 45 minutos. Então tem uma diferença sim, tá? Uma boa diferença. Beleza, aqui o history é justamente quando a gente faz aqui, né? Opa! Deu uma bela trovoada aqui, então, enfim, né? Mas vamos supor, a gente deu um save aqui, papapá, tudo tal, ou deu um Ctrl C, e aí a gente pode justamente vir aqui, né? Story Current VFB. Então aqui ele já criou, aqui, tá? Vou ir para outra câmera, sei lá, câmera 4, não sei, uma coisa assim. E aí, vou dar também aqui, ó, Story Current VFB. Não sei, deu 5 passes e aqui deu 109. Então aqui a gente pode, às vezes, comparar. A gente pode, ó, por exemplo, aqui, ó, Resume Rendering from this Snapshot. Então, às vezes ele pode acabar voltando. Como a gente está no interativo, ele não vai, como se diz, voltar. E aqui a gente pode comparar. É isso que eu estava pegando e falando para vocês, ó. Então, por exemplo, né, a gente diz quem que é o A, quem que é o B, e por aí a gente consegue comparar aqui dentro do VFB, tá? Então eu vou dar uma deletada aqui. DR eu nunca utilizei, não sei muito bem dizer até para vocês aqui o que seria esse DR. Distributed Rendering Not Used. Talvez tenha a ver com Batch Render, mas como eu disse para vocês, nunca utilizei, tá? Tem o Light Mix. O Light Mix ele não é interativo, ele só é justamente quando a gente está renderizando a cena e quando a gente habilita. A gente vai ter uma aula só disso, tá? Então fiquem tranquilos com isso. A gente tem agora falando aqui, Save é para salvar a nossa imagem que a gente está renderizando mesmo, tá? Esse Max aqui, ele tem algumas edições aqui justamente da própria imagem, tá? Então a gente pode trabalhar aqui com alguns canais, tá? Mas, gente, não utilizo muito isso, então não diria nem que é muito relevante. Refresh é justamente para ele começar de novo aqui a renderização. Aqui, ó, Erase é justamente para meio que reiniciar, né, o nosso interativo. Vou até mudar aqui de câmera para vocês terem uma ideia. Então ele meio que reinicia tudo. Tools é justamente para a gente habilitar ou desabilitar aqui essa aba lateral aqui. Region, então vamos supor que eu só quero renderizar isso aqui, tá? Vou mudar aqui de câmera. Ele só vai renderizar aqui, tá? Esse pique, eu não lembro muito bem o que seria esse pique. Eu acho que às vezes seria também só para renderizar tal coisa. Não lembro muito bem. Ou tipo, por exemplo, sei lá, se for uma luz, a gente consegue... Enfim, posso estar falando merda, mas é porque eu não utilizo muito esse pique, tá? Eu realmente não utilizo. E esse build, só para tirar aqui esse region aqui, então ele vai retomar aqui, ó, onde ele tá renderizando, né? E esse build aqui são alguns canais, em específico os canais que a gente atribuiu a essa cena. Então eu quero o canal build, que é justamente o que eu estou renderizando aqui, o canal alpha, ou seja, o meu céu. Tudo que estaria em preto seria o meu céu, como não consigo ver o céu, então tá tudo branco, tá? O reflect, então o render element que vai ser gerado em relação às reflexões. O refract, tudo que vai refracionar, ou refratar, acho que é refratar, melhor na nossa cena. O alpha, né, eu já comentei aqui, a gente pode ter o alpha do próprio 3ds Max, a gente pode também ter o alpha do Corona. E tudo que vai ter Bloom em Glare. Como aqui eu não habilitei, então eu preciso habilitar aqui e aí ele já aparece aqui, tá bom? E basicamente é isso, gente. Pelo menos aqui o que eu queria apresentar para vocês do Frame Buffer, tá? O que a gente está utilizando, se situar o que é o que, tá? Obviamente, quando a gente já estiver renderizando melhor aqui as nossas imagens, eu vou fazer aqui algumas edições e eu vou utilizar isso daqui
de uma forma realmente prática, que vocês vão ver que tem muita coisa aqui que eu nem utilizo. Region eu não utilizo normalmente, só quando é coisa também muito específica, muito grande. Pique aqui também não, por aí vai, tá? Então era meio que isso aqui que eu queria apresentar aqui pra vocês, tá bom, gente? Então, só mais uma vez, né? Eu tenho outros treinamentos aqui no canal. Dê uma olhadinha se você quer também aprender outra coisa em paralelo. Putz, eu cheguei no seu canal por conta do Corona, mas eu tenho muita curiosidade em relação ao D5. Vai lá. Temos aqui uma playlist só de D5, de Unreal também, Twinmotion e por aí vai. Tá bom, gente? Então, deixem um like, por favor, se inscrevam aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, tá? Me ajuda demais e me siga nas outras redes sociais, tá bom, gente? Então, por esse vídeo é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!